Vamos lá, gente? A coisa aqui tem que ser mesmo meio colégio interno assim, porque a gente tem um tempo onde a gente precisa deixar que vocês façam as questões, fazer uma breve revisão das coisas e conferir essas questões. Aí eu tenho que ser a chata, eu tenho que ser a tia do jardim da infância e vambora, e a gente deixar correr, tá? Então a gente fez aí, como eu dizia a vocês, uma seleção das questões que são da banca, da CPUERJ, com questões que são de bancas, que tem uma cobrança parecida, porque chega um ponto onde a gente já botou todas as questões nas apostilas, enfim. Então a gente precisa de mais questões para fazer exercício. O que a gente faz? A gente acha questões que são parecidas para poder exercitar os conhecimentos, tá? Então aí a gente tem misturado. CPUERJ tem misturado com bancas similares, tá? Então nessas bancas similares tem uma questão que é inicial de vocês, que faz aqui um apanhado sobre a história da criação do Sistema Único de Saúde, né? Então, nessa história da criação do Sistema Único de Saúde, eu gosto sempre de falar dela através de uma linha de tempo que acaba ficando mais fácil, né? Então, só para a gente se situar, a gente faz uma linha de tempo que tem a ver com o século XX. Deixa eu pegar uma caneta mais vivinha aqui, eu peguei uma caneta ruim. Uma linha de tempo que tem a ver com o século XX e a gente faz algumas marcações. Por exemplo, na década de 20, nós tivemos aqui a criação da Lei Eloy Chaves, que foi uma lei que instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões. Como é que funcionava isso? O trabalhador, que era esse bichinho aqui, pagava uma contribuição para essa Caixa de Aposentadorias e Pensões, tinha acesso a aposentadorias e pensões e, de quebra, acesso à assistência médica, né? Então, quando esse trabalhador adoecia, ele ganhava a assistência médica, que era paga pela Caixa de Aposentadorias e Pensões. Isso vai existir até a década de 30, quando Vargas entra e transforma as caixas de aposentadorias e pensões, que eram por empresa, e institutos de aposentadorias e pensões. Como é que funcionava? Da mesma maneira. O trabalhador pagava uma grana para o IAP, que era o Instituto de Aposentadorias e Pensões, e quando esse trabalhador ou alguém da família dele adoecia, essa assistência médica era bancada pelos institutos de aposentadorias e pensões. Ok até aí? Muito bem. Quando Vargas fica aqui um tempão, tá? Vargas vai ficar de 30 a 1945 e depois ele volta e fica até 54. Mas enfim, na década de 60, a gente teve a ditadura militar a partir de 1964. A ditadura militar chegou, pegou todos esses IAPs de Vargas, que eram os institutos de aposentadorias e pensões, por categoria profissional, tipo assim, bancário, industriário, comerciário. Cada trabalhador urbano tinha o seu instituto, né? E transformou isso aqui numa coisa chamada de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, né? Como é que funcionava? Da mesma forma, na lógica contributiva, ou seja, o trabalhador contribuía para a Previdência, quando ele ou alguém da família dele adoecia e precisava de assistência médica, a assistência médica era bancada pelo INPS. Aqui, na década, ainda na época da ditadura, mas na década de 70, em 1977, esse INPS, aliás, não foi o INPS, houve uma reformulação na Previdência Social daquela época e algumas siglas foram criadas, outras foram modificadas, enfim. Resumindo bem a questão para uma aula de questões, a gente vai ter a criação do INAMPS, que é quem vai ficar responsável pela assistência médica da Previdência Social, beleza? Vai passar o tempo, aqui nós vamos ter, em 1986, na transição democrática, né? Vou botar aqui, década de 80. Com a transição democrática, a gente vai ter a 8ª Conferência Nacional de Saúde,
momento em que foram discutidas as ideias de um movimento que se originou lá no tempo da ditadura militar, chamado de Movimento pela Reforma Sanitária, onde esse movimento, na década de 80, mais precisamente em 86, na 8ª conferência, ele fala das suas ideias. Como ele era um movimento de reforma sanitária, ele fala de uma proposta de mudança na organização de saúde, de um sistema contributivo para um sistema universal, porque as ideias desse movimento incluíam a história que foi parar na nossa Constituição: saúde como direito de todos e dever do Estado, assim compreendido porque numa sociedade democrática a relação entre direitos e deveres, ou seja, uma relação de cidadania, surge quase que naturalmente. Então, se você está num país onde você paga impostos e onde você elege pessoas para administrar esses impostos e te devolver sob forma de bem-estar social, você tem direitos e deveres. No caso aqui, a gente está falando do direito à saúde. Então, em 1986, esse movimento discute essas ideias da saúde como um dever do Estado, um direito de todos, porque até aqui a saúde era simplesmente vista como ausência de doenças e como um processo aleatório, tipo assim, de sorte ou de azar. Então, o Estado brasileiro só interferia na saúde que atrapalhasse a vida do trabalhador. Então, ele arrumou um jeito do trabalhador garantir o acesso à assistência médica pagando do próprio bolso, que foi através da Previdência Social. A proposta da 8ª Conferência foi diferente, que é a proposta do movimento da reforma sanitária. Eles entendem que a saúde passa a ter determinação social, ou seja, passa a ser condicionada por políticas econômicas e sociais que vão gerar qualidade de vida boa ou ruim, né? Digamos assim, se as políticas econômicas e sociais forem bem organizadas, moradia, transporte, lazer, educação, tudo isso vai estar bom e as pessoas vão ter mais saúde. Se for mal organizado, tudo isso vai estar ruim e a pessoa vai ter mais doença. Então, esse movimento enxerga, diferente do que vinha sendo preconizado, a saúde não é mais ausência de doenças. A saúde passa a ser compreendida como consequência de políticas econômicas e sociais. Daí porque eles dizem que saúde deve ser o quê? Dever do Estado, porque é o Estado, aí com letra maiúscula, que faz as políticas econômicas e sociais para organizar esse contexto de existência das pessoas. Beleza? E aí, essa 8ª conferência, ela traz isso, a proposta de criação do SUS, a proposta de criação, na verdade, nem de criação, de unificação de saúde, né? Aliás, deixa eu me colocar diferente. Até aqui o INAMPES ficava assim, a parte da doença que era referente ao trabalhador, essa parte era vista pela Previdência Social. E a parte de saúde, saneamento, vacinação, ficava com o Ministério da Saúde. Como a reforma sanitária vai entender que saúde e doença são faces de uma mesma moeda e são condicionados por políticas econômicas e sociais, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que eles vão fazer uma proposta de unificação do assunto saúde dentro de um único ministério, que é o Ministério da Saúde. Tá? Então, uma das propostas da 8ª Conferência, além da criação de um sistema único de saúde universal, né, é a questão de unificar todo o assunto saúde num único ministério, porque antes não era feito dessa maneira. Então, a 8ª Conferência acontece em 1986 e em 1988 acontece a publicação da Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, tudo aquilo que era proposta da 8ª Conferência passa a ser válido na lei. Então, saúde passa a ser direito de todos, dever do Estado, a criação de SUS é feita, né? Porque antes era uma proposta que podia ser acolhida ou não acolhida. A partir de 88 passa a ser de verdade, entre aspas, né? De verdade esse bilhete, porque vai parar dentro da nossa legislação. Sabemos que todo mundo que tem aula aqui comigo no presencial sabe que a gente fala do SUS que funciona em Nárnia, né? Que é aquele SUS que está muito longe da nossa realidade, mas é o SUS que a gente tem que usar para fazer prova. Então, por isso que a gente brinca que está estudando o SUS de Nárnia. Então, no SUS de Nárnia, toda a questão da universalidade de acesso, de um sistema que garanta a atenção integral, ou seja, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, vai se manifestar. Por quê? Porque a legislação assim determina. Tá? Então, partindo dessa nossa conversa básica, que eu vou apagar isso aqui para a gente ver a questão, né?
A nossa questão diz assim, ó. Na evolução do sistema de saúde no Brasil, foram elaboradas legislações específicas governamentais que estruturaram a formação do SUS, formando uma linha de tempo. Um órgão foi criado em 1977 e fez parte do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Este órgão foi o grande prestador de assistência médica e funcionava às custas da compra de serviços médicos hospitalares do setor privado. O órgão referenciado no texto é o, se a gente pegar pela linha de tempo, basta a gente entender que seja o INAMPS, né? Que foi esse órgão que foi criado lá na década de 70. E assim, teve uma característica que era para poder aguentar mais dinheiro da Previdência, porque em vez dele construir uma rede própria para atender as pessoas, ele comprava serviços da iniciativa privada a peso de ouro. E por isso que muito do dinheiro da Previdência se esvaiu nesse tempo aqui. Tá? Então, nossa resposta, letra D na número 1, INAMPS. Aí a questão número 2 diz assim: o Sistema Único de Saúde constituiu-se como uma grande mudança na organização da saúde brasileira. É proposta do SUS. Qual letra? C, D, X em algum lugar, né? Olha só, essa questão é uma questão que causa algumas dúvidas por causa de uma coisinha que está escrita aqui. Só que a gente tem que usar a língua portuguesa para fazer essa questão. Na língua portuguesa a gente tem assim, ó. É proposta do SUS. Então ele está falando de uma dessas propostas. Você concorda? Sim ou não? Sim. Então quando a gente vai ler aqui, integralidade no atendimento privilegiando as ações curativas. Qual é o problema disso aqui? Não vai privilegiar curativa coisa nenhuma, né? Integralidade é integralidade, vai fazer preventiva e curativa, individual e coletiva, né? Então, não vai ser só privilégio das ações curativas. Depois, atenção a todos os cidadãos com privilégio de crianças e idosos. Quando você fala de privilégio, você quebra um dos princípios do SUS chamado de igualdade da assistência. A igualdade da assistência prevê uma assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Beleza? Aí eles dizem aqui, regionalização das assistências em todos os níveis de atendimento. Quando a gente fala de nível de atendimento, a gente fala de hierarquização. Né? Hierarquizar é o que mesmo? Organizar as ações e serviços de saúde em níveis de complexidade crescente. Se você falar de regionalizar, regionalizar é definir território. Então, definir território em todos os níveis não faz muito sentido. E aí sobra a letra D, que é polêmica. Por quê? A letra D diz assim, universalidade de acesso de todo cidadão brasileiro ao sistema de saúde. Aí vai dizer assim, não é só para brasileiro. Mas nem ali está dizendo que é só para brasileiro. Está dizendo que é a proposta do SUS atender quem? Brasileiro, né, gente? Então, assim, ele não está dizendo que atender estrangeiro não seja uma proposta. Né? Aí é onde eu digo que a gente precisa ter um pouquinho de malandragem de prova e um pouquinho de malandragem com a língua portuguesa, porque é interpretação de texto. Fala. Não? Então, resultado, a história de interpretar texto. Eles dizem aqui, ó, é a proposta. Eles não estão dizendo que a única proposta, que a proposta essa é a única que existe. Não, eles estão dizendo que uma delas, ou que é uma proposta desse sistema, atender os cidadãos brasileiros, sem nenhum problema. Agora, isso não quer dizer que não atenda quem esteja em território nacional, tá? Então, por essa razão, a nossa resposta aí vai estar na letra D de dado. Eu fiz um slide bonitinho, mas eu acabo rabiscando outro slide para fazer as coisas para vocês. Mas vamos lá. Aí eles colocam aqui, ó. São princípios do SUS. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses são princípios do SUS? Deixa eu te falar de um por um. Universalidade de acesso aos serviços de saúde públicos. Então, a gente vai entender aqui que existe uma rede que se chama SUS, né? Então, nessa rede aqui que se chama SUS, as ações e os serviços estão organizados em níveis de complexidade, crescente ou decrescente, para quem já assistiu a aula? Crescente, é isso? Então, eles vão dizer aqui, ó, universalidade de acesso aos serviços de saúde públicos. O que eles estão dizendo para a gente? Que todas as pessoas têm direito a tudo o que aqui está. Concordam? Então, isso aqui a gente pode encarar como verdadeiro.
segundo princípio ali, equidade, garantindo assim a discriminação positiva com priorização dada a quem tem maior necessidade. De novo, interpretação de texto. O que é a equidade? Vamos agora... É uma questão de justiça na distribuição dos recursos, não é isso? Aí quando a gente fala de justiça na distribuição dos recursos, a gente entende o quê? Quem precisa mais vai ter mais atenção. Isso não é discriminar positivamente? Não é uma discriminação para não atender o direito à saúde. É uma discriminação que identifica a população que precisa mais. Então, quando a gente fala de programas que são feitos para populações específicas, tipo indígenas, mulheres, idosos, LGBT, quilombola, né? Crianças com carência nutricional, ou seja, toda vez que você discriminar uma população, digamos assim, uma população específica, né? Porque o discriminar já é isso. Você determinar uma população específica, você está olhando para essa população para oferecer recursos para ela com justiça. Você está entendendo que naquele momento essa população está precisando de mais recursos. Então a gente pode achar que isso aqui está errado, porque usa a palavra o quê? Discriminação. Mas aqui eles estão entendendo, eles explicam o que eles estão dizendo aqui, ó. Discriminação positiva com priorização dada a quem tem maior necessidade, ou seja, quem precisa mais vai ser priorizado nessa questão. Típico do princípio da equidade quando faz políticas para populações específicas. Tá ok? Então esse é um segundo princípio do SUS, e isso aqui, embora polêmico, está verdadeiro. E a terceira diz assim, integralidade das ações individuais e coletivas, preventivas ou curativas. O que eles estão querendo dizer com isso? Que aqui dentro desse conjunto de serviços, cada um tem que encontrar aquilo que necessite. Então, por exemplo, se precisa de uma vacina, tem que ter a vacina. Isso é uma ação o quê? Preventiva. Além de preventiva, ela geralmente tem caráter coletivo, né? A coletividade dos profissionais de saúde que vão tomar a vacina da gripe, né? Então, ou a coletividade dos idosos que vai tomar a vacina da gripe. Isso é uma ação, isso é um acesso coletivo, ok? Depois eles dizem, então falamos de ações que são coletivas, né, e que tem a ver com prevenção, que no caso é a vacina. Então, ó, preventivos, já matamos aqui, ó, preventivos e coletivos, né? E pode acontecer, e vão acontecer na maior parte das vezes, a curativa. Imagina uma pessoa que precisa de um transplante de coração. Aliás, pior, o cara que ficou na chuva lá em São Paulo, precisava de um transplante de rim, tadinho, ainda foi um sufoco para ele chegar lá, chegou lá, o rim não era compatível. Isso foi anteontem, pô, me deu muita pena, porque foi assim, ficou no alagado, teve que ser salvo, não sei mais o quê. Aí todo mundo ajudou, polícia ajudou, bombeiro ajudou, enfim. Aí chegou no hospital. Aí você pensa, legal, vai conseguir aqui o transplante. Mas aí o órgão não era compatível com ele. Depois do maior sufoco. Tipo assim, ele quase morreu alagado. Raciocina só o sufoco, a decepção disso. Mas enfim, é uma tentativa, quando disseram para ele, olha, achamos que temos um órgão que seja compatível, né? É uma tentativa de quê? De integralidade. E assim, a gente espera que essas ações de transplante sejam bem individuais, né? Porque são pontuais realmente. Não é todo mundo que tem a mesma patologia e com a mesma evolução, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, integralidade das ações, ó, individuais, quando você fala, por exemplo, o transplante é mega individual. E ela é o quê? Curativa, né? Então, é o princípio da integralidade, que lá na Lei 8080 diz assim, integralidade da assistência, que envolve o quê? As ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, né? Exigidas para cada caso. Então, cada um tem que ter dentro do sistema aquilo que resolva a sua necessidade, seja de forma individual, seja de forma coletiva, ok? E aí a gente vai ter que todas elas, na letra D, né, estão corretas, não é isso? Apareceu uma coisa aqui diferente, deixa eu ver o que foi. Então, olha lá, para ficar bonitinho no filme, ó, todas estão corretas. Mônica, tu é muito boba. Eu sou mesmo, vocês já estão acostumados. Quem já teve aula comigo sabe do grau de bobeira. Depois eles botam aqui. Segundo o decreto presidencial 7.508 de junho de 2011,
a descrição geográfica. Vamos parar só um instantinho aqui para a gente meditar numa coisa. O que isso aqui te lembra? Independente de saúde, não pensa em nada de saúde não, pensa lá na tia Filó lá da... A colega aqui falou Atlas. O que é um Atlas? É um conjunto de mapas, né? Então, quando a gente pensa em descrição geográfica, de cara, tem que pensar em mapa. Dentro desse decreto, ele traz uns instrumentos e ele traz algumas definições, quando você pega o decreto na íntegra, ele traz tipo um glossário no artigo 2º que dá umas definições de coisas. Então, ele dá uma definição de mapa da saúde. Vocês me falaram agora que o mapa, ele tá lá no Atlas e ele descreve um território. É sempre o exemplo que eu dou. Pega o mapa de Minas Gerais, você vai entender que Minas Gerais tem um monte de pontos turísticos, por exemplo, mas não tem mar. Então o mapa identifica aquilo que está presente e aquilo que está ausente, fora isso ainda diz onde está cada coisa. Não é isso? Se você pega essa definição e joga no mapa da saúde, o que interessa a saúde saber para planejar alguma coisa? Saber onde estão os recursos disponíveis. Então ele começa dizendo que o mapa é uma descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e também de quê? Das ações e dos serviços ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Aí é bom a gente associar esse mapa à questão do planejamento, porque o mapa é como se fosse a fotografia do território e ele é usado pelo gestor para fazer o planejamento. Daí o gestor sabe direitinho onde estão as ações e os serviços, ele sabe o que é do SUS, o que não é do SUS, o que ele compra da iniciativa privada e de onde ele eventualmente pode comprar mais se ele necessitar. Por quê? Porque todos esses recursos estão disponíveis no mapa, ok? Então, falou de descrição geográfica, você pensa imediatamente em quem? Em mapa da saúde. Distribuição geográfica aqui, ó, dos recursos humanos e das ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Então, resposta nossa está na letra D de dado. O que mais? Vamos ver. Aí vem a número 5 e diz pra gente assim, ó. Em conformidade com a Lei 8080, marca C para as afirmativas certas e E para as afirmativas erradas, e após assinar lá a alternativa que apresenta a sequência correta. Então eles colocam aqui, ó, aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. Mônica, eu não sei o que é um consórcio administrativo. Então tá, continua sem saber. Vamos entender umas coisinhas do SUS só para a gente lembrar? Temos uma diretriz na Constituição Federal, que é a mãe de toda a regulamentação do SUS e que não pode ser contrariada, como toda mãe, né? Não pode ser contrariada. Então, enfim, a Constituição Federal é a mãe que não pode ser contrariada. Lá na Constituição existe uma diretriz para o SUS que é qual é? A descentralização, que diz que cada esfera de governo, quem eram as esferas? Federal, estadual e municipal. Ela diz que cada esfera de governo tem uma direção única. Concorda com isso? Então, a esfera municipal tem direção única? Isso pode ser contrariado? Mas é nunca na vida. Por quê? Porque está lá na Constituição. Então, quando você fala aqui, ó, aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, você está falando de quem? De município, né? O princípio da direção única. Certíssimo, tá? Agora, deixa eu te dizer o que é um consórcio. É uma festa americana. Isso era muito usado antes da época da região de saúde. Na região de saúde agora é tudo planejado pelo Estado, de forma articulada com os municípios. Mas antigamente, na época da NOB 196, o município podia fazer as parcerias que ele quisesse. O que era a festa americana? Juntava um grupo de municípios e esses municípios somavam os seus recursos e aí geralmente tinha um município assim, mais rico, outro mais pobre, enfim, eles se juntavam e aquele que tinha uma rede maior recebia do menor os pacientes e um X de dinheiro para atender esses pacientes. E aí isso era chamado consórcio. O que o município menor ganhava com isso? Ganhava que ele conseguia cumprir a sua função de gestor da atenção à saúde do seu município cidadão. Mas eu estou te mostrando que se você for lá na Constituição, você safa isso de toda forma. Então, falou de SUS, qualquer coisa no SUS, tem direção única? Você diz, tem sim senhor. Por causa do quê? Da diretriz que está lá na Constituição Federal, no artigo 198, que diz que cada esfera tem a sua direção única.
Só para a gente rememorar, direção única em nível municipal geralmente é a Secretaria Municipal de Saúde. Mas cabe aqui um órgão equivalente, ou seja, alguma coisa que faça a função da secretaria, mas que não necessariamente tenha o nome de Secretaria Municipal de Saúde. No nível estadual e do Distrito Federal, que estão aqui na esfera estadual, também tem uma Secretaria Estadual de Saúde ou um órgão equivalente. E no nível federal a gente tem o Ministério da Saúde e não tem órgão equivalente. Tá? Então, o órgão equivalente é só do estado para baixo. Ok? Então, não, só fiz uma aqui, olha eu já mostrando o gabarito. Aí bota aqui. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao Sistema Único de Saúde em âmbito local. Concorda até aí? População indígena ou qualquer outra população tem que ter acesso à saúde, né? Quando a gente fala em âmbito local, é o âmbito que se estende até o nível municipal, né? Aí eles dizem, em âmbito local, regional, o que é regional? Aquilo que está dentro da região de saúde, né? E centros especializados, índio tem direito a centro especializado? Sim. Índio e qualquer outra pessoa. Universal, lembra do sistema universal e integral, né? De acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária de saúde. Sim ou não? Certo. E aqui eles botam como se na prova a gente fosse lembrar de qual é o artigo e qual é o parágrafo, né? Mas tudo bem. Tipo assim, seria uma cola, mas você não tem isso de cabeça e nem é para ter, tá? Então isso aqui também, a gente afinal já viu que duas são verdadeiras, né? Depois eles botam aqui, terceira. Na modalidade da assistência de atendimento e internação domiciliares, o que é atendimento e internação domiciliar? Quando o sujeito precisa ficar, entre aspas, internado em casa ou quando ele tem uma patologia qualquer que vá requerer um atendimento em domicílio porque ele já não vai poder se deslocar para fazer alguns procedimentos. Não necessariamente vai estar internado, mas o deslocamento dele pode ser difícil, né? E daí ele fica, entre aspas, em casa. Então o atendimento precisa ser o quê? Em domicílio. Um exemplo disso é o tal do PAD, né? O Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, ou Assistência Domiciliar ao Idoso. Sempre eu faço confusão com essa sigla, mas ninguém te pergunta essa sigla em prova, não. Mas enfim, no que ele consiste? Aquele idoso que esteve internado, ele se inscreve num programa e se ele atender a determinadas características, a equipe do PAD vai lá visitar. Então, pode ser feito o quê? Esse atendimento domiciliar. Eles dizem. Então, na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral do paciente em seu domicílio. Sim? Sim. Às vezes o que dá um pouquinho de dúvida é a assistência social, mas eu já te explico por quê. Porque a assistência social vai ver quais são as condições daquele domicílio. Porque não adianta você botar uma pessoa para, entre aspas, ficar se cuidando em casa, porque o ambiente domiciliar é melhor, se a pessoa não tem uma cama para deitar, né? Ou se o lugar que ela mora é um lugar com tanto conflito que se a equipe precisar chegar lá, não vai chegar lá a qualquer hora. Então tudo isso é avaliado e o profissional que consegue avaliar e coordenar isso é o assistente social, tá? Por essa razão, se eu não tiver dormido aqui no gabarito, todas estão certas e o gabarito eu nem botei as hipóteses, é a letra B de bola, tá? Vamos lá, número 6. Aí eles botam aqui, ó. Ainda, de acordo... Bom, primeira coisa, de acordo com a Lei 8080, é incorreto afirmar que... Então, quando a gente faz essas questões, é muito comum a gente se distrair no texto. Daí, o que você faz para avisar para o seu subconsciente que você está ligado? Você bota aqui, ó, incorreto. Você passa uma linha e volta. Você está procurando o que está o quê? Errado. Isso é você conversando com você mesmo na prova. Aqui eu vou procurar o que está errado, para você já partir na busca, né? Aí eles botam aqui na letra A. Ainda que suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Errado. Essa daí é a tua resposta, né? Por que está errado isso? Está dizendo que o SUS não tem os recursos suficientes. E está dizendo que ele não pode recorrer à iniciativa privada. Lá no artigo 199 da Constituição, além de dizer que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, eles dizem lá que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar.
Então, existe a possibilidade de participação em caráter complementar. Dizer que ele não pode comprar, está errado, né? Aí eles dizem lá, nas outras, que estão certas e é bom só para a gente estudar, né? Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Embora a prática nos mostre outra coisa, em teoria, o sujeito que é chefe, diretor ou assessor, ele tem que estar integralmente dedicado a um único estabelecimento. E aí não é dizer que ele seja 40 horas, ele está integralmente, tipo assim, ele está fora do horário de trabalho, mas se ele precisar resolver algum pepino, como ele é chefe, diretor ou assessor, ele tem que estar disponível para aquela unidade. Então ele só pode exercer as suas tarefas aonde? Em um lugar, né? Em tempo integral. Depois, os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos. Existe uma modalidade de transferência de recursos chamada de transferência fundo a fundo, né? Então deixa eu pegar aqui, onde que eu... Ah, tá aqui. Quando você fala de transferência fundo a fundo, você pensa nesse esquema aqui, ó, Fundo Nacional de Saúde, que é uma conta que tem lá no nível federal, fundos estaduais de saúde, aqui a gente está representando um só, mas cada estado tem o seu, e Fundo Municipal de Saúde, também estamos representando um só, mas cada município tem o seu, né? Então eles dizem que vai haver uma movimentação financeira. Como é que começa a brincadeira? Quando a gente fala de transferência fundo a fundo, geralmente a gente está falando da transferência que vem lá do Fundo Nacional de Saúde e se destina aos estados e aos municípios. Então, Fundo Nacional vai transferir dinheiro aos estados, Fundo Nacional vai transferir dinheiro aos municípios. E toda essa transferência é acompanhada pelos respectivos conselhos. Conselho Nacional de Saúde, que é o que fica lá no nível federal de governo, conselhos estaduais, cada estado tem o seu, e conselhos municipais, cada município tem o seu. Falou de dinheiro que vai se movimentar, ocorre sempre sob fiscalização dos conselhos de saúde. Tá? Qualquer dinheiro vai ser fixado o valor, vai ser pago, ou o dinheiro vai andar de uma conta para outra, tem que ter o olhinho do conselho lá fiscalizando. Então, beleza, a movimentação é sob fiscalização dos conselhos. Aí eles dizem aqui, a execução das ações de saúde do trabalhador está incluída no campo de atuação do SUS. Isso é verdadeiro, isso está lá no artigo 6º da Lei 8080. Tá? Por essa razão, letra A, a resposta, já que estávamos procurando, a incorreta. Beleza? Sequência disso aqui. Eles usam aqui como referência uma publicação do Ministério que é um manualzinho Entendendo o SUS. Nesse manual, obviamente, esse manual é todo baseado na legislação do SUS. Então, Mônica, esse manual não está no meu conteúdo programático. Sim, mas a lei está. E aí as políticas estão. E aí a gente tem que saber como tudo isso funciona. E eu também te mostro que você não precisa saber o que está escrito no manual para entender o que eu vou te falar agora. Então, eles botam aqui na primeira afirmativa, ó. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente, e aqui, ó, preferencialmente, não está dizendo que é a única, tá? Preferencialmente a atenção básica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra, para o Ministério da Saúde, o nível de atenção básica ou atenção primária consegue resolver em torno de 80% das necessidades de saúde mais frequentes no país. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com alguém que estava falando sobre saúde, que isso aqui já aumentou para 90%, mas eu ainda não vi escrito. Então, enquanto eu não vir escrito, eu não vou dizer para vocês. Mas, teoricamente falando, ele consegue resolver até 80%. Então, o ideal é que a pessoa adentre ao sistema por ali, porque, muito teoricamente, a pessoa ainda não está doente. É quando o agente comunitário vai na casa da gente, vê cartão de vacina, vê se já tem que marcar consulta de preventivo, vê se marcou o dentista, né? Era assim que devia funcionar. Então, o resultado, isso aqui está correto. Depois o 2. O sistema público de saúde não funciona de forma referenciada. O que é referenciado? Quando você está lá na atenção básica, muito bem sendo acompanhado. Mas aí, por exemplo, tipo eu, que arrumou
Eu já soube que eu fui um estudo de caso ontem numa aula que teve aí, né? Negócio de vesícula, de pré-operatório. Eu não vou saber porque eu não sou enfermeira. Vocês são enfermeiros, vocês vão dizer. Pré-operatório não sei o quê, não sei se você está imediato ou imediato, uma coisa dessas, né? Então, o resultado. A pessoa chegou aqui, está com problema de vesícula. Aí vai lá na média complexidade, vai fazer uns exames, né? Vai no especialista aqui e depois vai voltar para a atenção básica dizendo, o negócio está feio, vai precisar operar a vesícula. Aí, se tivesse uma equipe cuidando de mim aqui na atenção básica, se tivesse saúde da família lá na minha casa, o que eles iam me fazer? Iam me inscrever no CISREG, aí eu ia aqui para o chulezinho da alta complexidade. Talvez essa cirurgia de vesícula nem seja na alta complexidade, tem umas gradações ali para média complexidade, mas vamos supor que fosse, né? Então, resultado. Quando a gente fala que saiu daqui, veio para cá, depois voltou, depois foi para lá para operar e depois certamente vai ter alta e vai voltar aqui para os cuidados da equipe de saúde da família, a gente está falando de um sistema que opera através de referência. O que é referência? É você estar numa complexidade menor, né, que é a atenção básica, e está aqui embaixo, e você ser encaminhado para uma complexidade maior quando necessário. É um sistema que funciona de maneira o quê? Referenciada. Só que aqui, eles estão dizendo que ele não funciona. Então, a número 1 está certa e a número 2 está errada. Tomara que eu tenha visto o não ali. Eu prestei atenção ontem na hora de fazer isso. Vamos lá. Número 8. O que foi? A letra B, ó, somente o item 1 está certo. Aí eles colocam aqui, ó, número 8. Um dos princípios do SUS, definido pela Lei 8080. E aí repara que eles fazem uma salada de frutas de coisas. Eles colocam termos utilizados na humanização, que às vezes são termos comuns para você. Eles colocam termos utilizados em direito administrativo e não é só que a não maleficência tem a ver com pesquisa em saúde. Eles falam de humanização, o que para quem estuda, essa questão fica muito fácil. Mas para quem não estuda, ela enrola, porque tem coisas aqui que você já ouviu falar em algum momento, mas você não sabe se estão inseridas nesse contexto. Para a gente chegar à conclusão do que está aqui, é necessário a gente consultar o artigo 7º da Lei 8080. Quando a gente consulta, a gente encontra que direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde é um princípio, tá? Então, são aqueles princípios do SUS, quando a gente dá aula, a gente diz, olha, toma cuidado, porque isso aqui você vai ler, vai saber que vai estar certo, porque ele está na cara que está certo. Mas o problema é saber que ele se enquadra onde? Na categoria dos princípios de saúde. Então, também a número 8, o gabarito se dá na letra B de bola, tá? E aí, gente, eu não tenho uma explicação, é porque está lá no artigo 7º da Lei 8080, caracterizado como princípio. O número do artigo é artigo 7º. Aí eles dizem aqui, número 9. Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, vamos lá nas diretrizes. Diretriz número 1, descentralização com direção integral em cada esfera de governo. O que eles estão dizendo para a gente? Que cada esfera tem a sua responsabilidade. E quem fica responsável, entre aspas, por essa responsabilidade é a sua direção única, que foi aquilo que a gente discutiu ainda há pouco. Depois eles dizem aqui, atendimento integral com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Verdadeiro ou falso? Qual o problema? Falso. Porque a prioridade é para as atividades o quê? Preventivas, né? E o número 3 diz participação da comunidade. Esse está correto. Então, o gabarito na letra C, né? 1 e 3 estão corretos. Depois vamos lá. Letra C. Número 9, letra C. Número 10. A Lei 8.080, aqui ó, não, aí você passa ali e volta para você prestar atenção, né? Não inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
Só para você lembrar, campo de atuação está onde? No artigo 6º da Lei 8080 de 90. Aí eles dizem lá, a participação na formulação da política e na execução das ações de ações de combate à fome e distribuição de renda. Sem você saber o que está lá no artigo 6º, o SUS faz combate à fome e distribuição de renda? Isso não é assunto dele, né? Isso é assunto de um campo chamado de assistência social, tá? E o SUS é o campo da saúde. Então, nada disso. Ordenação da formação dos recursos humanos na área de saúde. Sim ou não? Sim, né? Então, essa aqui está lá na Lei 8080. Depois diz lá, a vigilância nutricional e orientação alimentar. É campo de atuação? É. Depois eles dizem, a colaboração na proteção do meio ambiente. Sim. Aí eles ainda botam lá, nele compreendido o trabalho, não é isso? Então, resultado, o que não é o que a gente já identificou aonde? Na letra A, tá bom? Porque SUS não faz combate à fome nem distribuição de renda, tá ok? E a gente estava procurando o que não é campo de atuação. Agora, mais aqueles 10 minutos para você fazer as outras 10 questões. Bora lá. Deixa eu pegar aqui o cronômetro, porque eu sou má. Não sei nem onde botei o telefone, eu sou perversa. 10 minutos, ó. São 8h58. Quando for 9h08, dá 11 a 20, mais 10. E elas vão ficando cada vez piores. Aí você tem que aumentar a sua velocidade.